Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento C6 Bank. Você no topo da experiência financeira. Economia com ela, Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana. Vem cá. A gente precisa de indústria, né? A gente tem na indústria a geração dos melhores empregos, de maior valor, maior salário. A gente tem na indústria os melhores investimentos em pesquisa e tecnologia. A gente tem na indústria os produtos de maior valor agregado. Então, uma pauta de exportação baseada em produtos industriais, em geral, ela tem rende mais reais e dólares por quilo exportado do que uma pauta lastreada em commodities. Então, é tudo muito bom quando você pega a pauta de exportação alemã, apesar da Alemanha estar vivendo uma crise, você vê quanto eles exportam em valor por tonelada, é muito maior do que a gente e tal. Então é sempre muito saudável quando a gente escuta uma notícia boa sobre o setor industrial e você tem uma notícia animadora para o setor industrial. Não sei se é uma notícia tão boa assim, mas pelo menos diante das notícias ruins que demos sobre isso, tem um dado bom aí, né, Juliana? Muito tempo que a indústria brasileira não crescia tanto, viu, Eneg? Boa tarde para você, boa tarde aí para o Sandro, boa tarde para o nosso ouvinte. O IBGE divulgou hoje o resultado da produção da indústria brasileira do ano passado. Crescimento acima de 3%, 3,1%. A indústria não tinha um desempenho como esse, tirando o ano de 2021, que foi a recuperação depois do tombo de 2020 da pandemia, desde 2010. Já tinha muito tempo, a indústria vinha andando de lado praticamente. No ano anterior, 2023, a economia brasileira cresceu com força, ali na casa dos 3%, só que o agro e o setor de serviços é que tiveram o desempenho positivo. A indústria, no ano anterior, tinha crescido quase 0,3%. Então, um crescimento de 3,1% da produção da indústria é um crescimento robusto, muito acima da média dos últimos 15 anos. E é um crescimento, né, que é bastante espalhado. Isso também é interessante, porque quando a gente fala de indústria, está dentro do PIB brasileiro a indústria de petróleo, a indústria de mineração, e a tal da indústria de transformação, que essa indústria, como a gente conhece, de eletroeletrônico, eletrodoméstico, carro e tal, essa estava mal, estava caindo até. Na média, a produção da indústria, quando se mantinha em alta, era por conta dessa indústria mais extrativa, mineral. E no ano de 2024, justamente a indústria de transformação que foi a grande estrela do ano, com um crescimento forte tanto de veículos, coisas mais caras, máquinas e equipamentos, que é uma informação importante de investimento. Quando as empresas investem em máquinas, significa que estão aumentando, estão modernizando, desde produtos ali do dia a dia, produtos ligados a alimentos industriais, por exemplo. Então, realmente é bastante espalhado. O que é importante olhar, Eneg, é aquele finalzinho do ano, como a gente tem feito agora com os dados da economia. E o número de dezembro mostra uma queda da produção da indústria, uma queda de 0,3% em relação a novembro. Quando você pega o final do ano todo, ali, o último trimestre, a indústria acumula uma queda de 1,2%. Então, o que fica muito claro é que a economia como um todo, Eneg, não é só a indústria, a gente tem outros dados do próprio IBGE, do comércio, dados de serviços, os dados de crédito também, já mostrando que a economia vai ficando mais fraca ali no final do ano passado. Agora, o quanto mais fraco, Eneg, se é um pouso suave, se é um pouso que pode ser mais forte, né, mais pouso forçado, a gente tem ainda uma dúvida grande em relação ao impacto que dois elementos, principalmente, vão fazer diferença esse ano. Um é o dólar. Se o dólar vai se manter em baixa, ninguém sabe, nesse vai e volta aí do Trump com as tarifas de importação. E a questão fiscal, quanto que o governo vai conseguir diminuindo o gasto público, passando uma mensagem de maior compromisso fiscal, vai ajudar a combater a inflação mais rapidamente, evitando que o Banco Central tenha que subir
de forma muito mais forte o juro, jogando a economia muito para baixo. Então a gente está nesse momento, né, vendo que a economia perde força, mas ainda, o Eneg, muita dúvida em relação ao quanto que perde força. Depois de crescer 3,5% no ano passado, a economia, e a indústria 3,1%, as previsões para esse ano é uma economia que vai crescer mais em torno de 2%, a indústria que vai sofrer mais, deve crescer menos de 2%, as previsões estão apontando 1,8% mais ou menos de crescimento da indústria esse ano, porque o crédito mais caro afeta principalmente a indústria, porque a indústria tem muito produto que a gente compra parcelado, que depende muito de crédito. Então, o ganho de renda que sustentou ano passado, todos os setores da economia, mercado de trabalho e tal, as pessoas ainda conseguem manter o gasto ali mais barato, né, do dia a dia, um serviço, você vai no restaurante e tal, mas comprar uma coisa mais cara, um computador, um carro, né, caro e tal, você tem que parcelar muitas vezes, normalmente, né, o que se faz, isso já fica mais difícil. Então a indústria deve sofrer mais com esse crédito alto. Agora vamos ver, né, se é pouso suave ou pouso forçado. Vamos acompanhar aí o desenrolar dos dados agora. Vamos acompanhar. Juliana Rosa, eu estava vendo aqui, o chocolate em pó solúvel, 50%, está à venda por R$21, aquele que você usa para fazer o brigadeiro. Não precisa parcelar, dá para você pagar à vista, até porque faz 2 anos que você está enrolando, então 2 anos, R$21, não dá R$1 por mês. Tá na hora de começar a enrolar é brigadeiro, né? Enrolar o brigadeiro. Então, Juliana, não é só o governo que está enrolando não, sabe? Queria dizer que você está... Fica a dica. Juliana Rosa, economia com você e a gente quer que o brigadeiro também seja. Vem, traz o brigadeiro que a gente está querendo experimentar. Beijão. Eu estou aplicando esse dinheiro. Nossa! Valeu. Valeu, Ju. Beijo.